Crespo toma atitude no São Paulo que a torcida tanto queria. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o Santos, rapaz, jogando aí no estádio do Morumbi. Tem informação aí também sobre patrocinador no São Paulo e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora aí para mais um vídeo. Hoje é sábado, dia do São Paulo e fazer o seu último treino, né, do Crespo encerrar a preparação para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Eu falei que é o último treino, mas é o último barra primeiro, né, porque o time titular que joga contra o Juventude deve ser, né, aquele time que joga contra o Juventude deve ser a base que vai jogar contra o Fluminense, e na sexta-feira ontem é mais aquele regenerativo, né, para os caras recuperarem a forma física. Então treino tático mesmo, com bola no campo, aquela parte tática visando o Fluminense, vai ser só hoje mesmo, né? E o Crespo já vai pro jogo amanhã contra o Fluminense, porque é aquele negócio, o tempo do jogo do Juventude pro jogo contra o Fluminense é muito pequeno, né, cara? Muito curto aí o espaço de um jogo pro outro, mas fazer o quê, cara? O calendário do Brasil é assim que a banda toca, tá bom? Vamos lá, ó. A gente já tem, a CBF já divulgou já a escala de arbitragem para essa rodada aí, né, onde o São Paulo enfrenta o Fluminense. E o Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, vai ser o árbitro de São Paulo e Fluminense neste domingo. O Davi de Oliveira Lacerda, ele é um árbitro mais jovem, né, cara? Pelo menos na elite do futebol brasileiro, né? Os principais jogos aí, Série A, pelo menos na elite, ele é um árbitro mais jovem. Eu me lembro de um jogo que eu tava assistindo dele, eu acho que foi o único grande erro que eu me lembro dele. Foi Palmeiras e... Eu não lembro se foi Palmeiras e Grêmio ou se foi Palmeiras e Cruzeiro, cara, né? Foi um jogo do Palmeiras no Allianz Parque contra o time de azul. Eu acho que era o Grêmio ou o Cruzeiro, um dos dois. Aí, cara, não vou me lembrar bem desse lance, porque eu não sei se foi em 2024 ou foi em 2023. Eu lembro que foi um lance que ele beneficiou o Palmeiras, se não me engano. Foi o gol do Palmeiras, que na origem da jogada, no início, teve uma falta claríssima do jogador do Palmeiras no jogador do adversário. Tipo assim, foi muito falta e ele não anulou o gol. Assim, que tinha sido falta do jogador do Palmeiras, foi um erro bizarro, tanto que teve uma repercussão bem grande na mídia, né? Não lembro se foi em 24 ou se foi em 23, mas foi o grande erro que eu me lembro dele e só. Acho que ele não tem um histórico aí de prejudicar alguns times, né, cara? Mas enfim, ele que vai apitar aí o jogo. Esperamos, como sempre, que não tenha nenhum tipo de erro aí de arbitragem, tá bom? O São Paulo que volta a jogar aí no estádio do Morumbi, né, cara? Jogamos no Alfredo Jaconi na quinta. E amanhã o São Paulo volta a jogar no estádio do Morumbi. E até aqui, tá, rapaziada? O São Paulo tem aí a terceira maior média de público do ano, tá? O Globoesporte.com fez o levantamento das maiores médias de públicos do Brasil em 2025. Lembrando que é em 2025. Então soma todas as competições, tá? Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tá todos os campeonatos aí. O São Paulo está em terceiro, né? Em primeiro está o Flamengo, que tem a melhor média de público do ano, com 43 mil. Em segundo, aí, o Corinthians tem 42.522 torcedores por jogo. E em terceiro, já aparece o São Paulo ali com uma média de 34.949 torcedores por jogo, né? Quase 35 mil a média aí do São Paulo no ano, somando todas as competições. São Paulo que teve aí até aqui 19 jogos jogando em casa, tá? Então 19 jogos com média de quase 35 mil pessoas por jogo. Não é a melhor média que a gente teve nos últimos anos, cara. Se você for pegar aí as médias do São Paulo de 24, de 23, de 2022, são bem melhores até do que a média desse ano até aqui, né? Só que tem várias questões que fazem aí essa média do São Paulo de público tá menor do que os anos anteriores. Uma das principais é a diretoria ter aumentado o ingresso, né? Foi uma das coisas que a torcida mais reclamou, com razão, né, cara? Vários jogos aí com ingresso bastante caro, inclusive pro Fluminense amanhã, ingresso caro de novo. É impressionante como a diretoria do São Paulo gosta de afastar o torcedor do clube, né, cara? É um negócio assim que eu acho incrível a capacidade dos caras de fazer isso. E mesmo tendo o melhor público que a gente já teve nos últimos anos, cara, a gente tá com a terceira melhor média do Brasil, né? Pra você ver como é forte aí a torcida do São Paulo, tá bom? E se você for olhar, acho que principalmente em 2024, a gente sempre ali ficou em segundo, né? A gente só estava atrás do Flamengo. Sempre estava em segundo ali com a segunda melhor média, mas esse ano também em terceiro, atrás, além do Flamengo, mas também do Corinthians dessa vez. Aí, tá bom? Enfim, falando em Morumbi, né, em média de público aí, bora falar aí sobre o Santos. Como assim, Gabriel? Morumbi e Santos, o que tem a ver? Já comentamos aqui que o São Paulo fechou um acordo com o Santos, uma parceria, né, para o São Paulo mandar alguns jogos na Vila quando não tiver à disposição o Morumbi. E vai acontecer a mesma coisa com o Santos. O Santos vai mandar alguns jogos também no estádio do Morumbi aí como mandante.
E o acordo ali inicial, né, na previsão do acordo, é que o São Paulo mande 3 jogos na Vila e o Santos manda 3 jogos no Morumbi. E o primeiro jogo que o Santos vai mandar na nossa casa já está confirmado. A CBF confirmou que a partida entre Santos e Vasco será no estádio do Morumbi. O duelo acontece no próximo dia 17, às 4 horas da tarde. Pelo acordo entre os clubes, o Santos terá que pagar ao São Paulo pelo uso do estádio, exatamente. Então tem um ponto que é importante. O Santos vai vir jogar aqui, vai ter que pagar para o São Paulo um valor para jogar aqui. E o São Paulo vai ter que pagar um valor para o Santos quando for jogar lá na Vila Belmiro. Entendeu? Então, né, nossa, joga 3 jogos aí. Quem joga 3, você joga 3 jogos no Morumbi, a gente joga 3 na Vila e fica tudo certo. Não, vai ter que pagar aí, entendeu? Para poder jogar aí no estádio do rival. A gente não sabe ainda quando o São Paulo vai mandar algum jogo na Vila, mas que vai ter jogo lá na Vila é um fato, tá? Tem vários shows já confirmados aí esse ano, já teve vários aí no decorrer desse ano, mas tem mais ainda shows que vão acontecer, que vão fazer com que o São Paulo tenha que jogar em outro estádio que não seja o Morumbi por causa de show. O São Paulo tem um acordo já com uma Mané Garrincha, né, para jogar lá em Brasília, mas a tendência é que jogue na Vila. Aí mesmo assim, quando o São Paulo fez esse acordo com o Santos, saiu informação do GE, né, com vários motivos que faz o São Paulo preferir jogar na Vila do que ir para Brasília, né? Até porque, né, ir jogar em Santos é mais perto que você jogar em Brasília, né? Um dos motivos mais óbvio aí, né, são esses. Então, é isso. Santos com o primeiro jogo aí, né, Santos e Vasco no dia 17. Hoje é que dia? Hoje é dia 26, então 17 do próximo mês é o primeiro jogo do Santos após esse acordo aí com o São Paulo. Tem muita gente que não gosta, né, cara, dessa questão aí no caso, alugar, né? Não vou falar emprestar, vou falar alugar, porque o Santos vai ter que pagar para jogar aqui. Assim, o São Paulo fez um acordo com o Palmeiras em 2023. São Paulo fez alguns jogos no Allianz Parque, acho que foi 2, e o Palmeiras mandou também 2 jogos no Morumbi. Inclusive, acho que um até foi contra o Santos. E, cara, quando esse acordo era com o Palmeiras, eu me incomodava, porque não dá para comparar a rivalidade do São Paulo com o Palmeiras da rivalidade do São Paulo com o Santos, né, rapaz? Pô, o Palmeiras é muito mais rival do que o Santos, então, se fosse com o Palmeiras, com o Corinthians, não gostaria muito desse acordo, não, mas com o Santos, acho que não, nem fede nem cheira, né? O São Paulo também, em 2023, jogou lá contra o Bragantino, São Paulo ganhou de 1-0, gol do Erisson de pênalti, né? E com o Santos, acho que não, né? Pra mim, tanto faz como tanto fez. Aí, tá bom? Enfim, é isso aí. Vamos mudar de assunto aqui agora, rapaziada. E bora falar aí sobre o Crespo e sobre o Luciano, porque é todo mundo feliz. Pô, o Luciano jogando de atacante, segundo atacante, que é a posição dele. Finalmente o Crespo tirou ele da posição de meio e colocou onde ele tem que jogar. Tá aqui a informação que o André Hernan traz pra gente, tá? Alguns bastidores aqui importantes aí, que é uma informação, né, cara, que em relação ao Luciano jogar mais perto da área onde a torcida tanto cobrava, tanto queria que ele jogasse, é uma atitude que o Crespo tomou, que a torcida queria que o Luciano jogasse mais perto da área, né, que já estamos vendo isso em prática, né, nesses primeiros jogos aí do Crespo. Vamos lá, ó. Informação do André Hernan. O Hernan Crespo teve uma conversa com o Luciano para fazê-lo jogar mais perto do gol no São Paulo. Luciano foi o nome das vitórias do São Paulo contra o Juventude, né, que foi o último jogo, e também no clássico contra o Corinthians, tá? Ele fez 2 gols contra o Corinthians e fez 1 aí contra o Juventude, além de ter dado 2 assistências contra o Red Bull Bragantino, né? Ele não fez gol, mas jogou muito bem e deu 2 assistências aí. Vamos lá, ó. Sobre o Luciano, tem um bastidor muito legal. O Crespo, quando chega no São Paulo, o Luciano estava jogando mais atrás, armando o time. E o Crespo fala assim: Luciano, você é um jogador que faz gols, um goleador, um cara que dá assistência. Eu preciso de você dentro da área, né? O Luciano é um jogador que teve outras funções com outros treinadores, mas o Crespo determinou e bateu o martelo. Ele vai jogar dentro da área, de atacante, como segundo atacante. Você vai pisar na área para poder fazer gols, que é o que o São Paulo sempre falou. Cara, o Luciano não é meia, ele não consegue render como meia, ele tem que, sempre que você pode estiver acabando, ele tem que estar o mais próximo da área possível para ele poder finalizar. Né? Para quando a bola chegar para ele, tem que estar dentro da área para ele poder finalizar, que a melhor característica dele é a finalização. Ele tem que estar dentro da área para finalizar. Isso é uma coisa muito básica aí. O Luciano chegou no São Paulo em 2020, a gente está em 2025 e a gente sabe muito bem o que é que o Luciano faz bem e o que ele faz mal.
né? Então ele tem que jogar como segundo atacante. Segundo o André Hernan, a fase artilheira do Luciano também se deve à avaliação de Crespo de como o jogador rende melhor. Olha só. É um entendimento do jogador com o treinador. E a palavra final é do treinador. Era muita crítica que tinha no Luciano. Eu cheguei a perguntar no Zona Mista ao Zubeldia se ele tinha dificuldade de tirar o Luciano do jogo quando ele não estava bem. Todo treinador gosta de ter o Luciano. Só que o Crespo chegou determinando que ele jogaria dentro da área. Informação que trouxe aí, né, o André Hernan, né? Só para comentar que ele coloca, né? O Crespo determinou, o Luciano entendeu e a resposta foi muito boa. É isso, cara. Muito simples algumas coisas. Inclusive o Zubeldia, quando ele chega no São Paulo, né, ele até fala, né, cara, que ele viu os gols do Luciano, que ele é um jogador importante. Então, cara, o cara tem algumas coisas muito simples. Um ponto que eu acho muito importante, que a gente tem que deixar bem claro, que é o seguinte: o Luciano, ele ainda joga muito fora da área, mesmo com o Crespo, tá? Se você for olhar o mapa de calor dele, né, que é onde ele joga ali nas áreas do campo, onde ele corre, onde ele participa do jogo, onde ele vem buscar a bola, ele ainda é um jogador que vem muito, irmão, que é um jogador que sai muito da área para buscar a bola. Isso acontece muito até hoje com o Crespo, mas a diferença que eu vejo é que ele pisa mais dentro da área agora com o Crespo do que era com o Zubeldia. Tá? Não foi com o Luciano, pô, era um meia e agora um segundo atacante. Ele ainda vem buscar bastante o jogo, ainda sai bastante fora da área, ele participa muito do jogo do São Paulo, né? Fora da área. E isso continua acontecendo, mas acho que mudou um pouco. Acho que agora ele tá um pouco mais dentro da área, entendeu? E isso que é muito importante, né? Como é que o nome da palavra que o Crespo usou pro Luciano, que até pegou, né? A galera até começou a repercutir, foi anárquico. Acho que foi essa palavra que ele usou, né? Aquele cara que é muito agitado, se movimenta muito. E mesmo assim, cara, mesmo ele jogando um pouco mais à frente, ele mesmo assim devia buscar a bola para tentar fazer jogadas fora da área, né? Acho que isso aí é uma característica dele, acho que isso aí não tem como mudar, mas o mais importante de tudo, né, que ele teve essa conversa aí com o Crespo e que ele agora tá mais próximo da área, né? Acho que a questão é essa. Ele tá mais próximo da área do que ele tava com o Zubeldia e tipo assim, tinha muita crítica pro Luciano em relação a isso, cara, mas assim, a gente sabe muito bem que ele não jogava bem nessa posição de meia, a crítica tinha que ser pro Zubeldia, foi igual o Luciano falou depois do jogo contra o Corinthians, se eu não me engano. Cara, eu sou atacante. Se o treinador me põe de meia, eu tenho que jogar de meia. Se ele me põe de zagueiro, eu tenho que jogar de zagueiro. Eu vou falar o que não vou jogar? Foi o que o Luciano falou depois do clássico contra o Corinthians, ele tava certo, velho. Culpa era do Zubeldia, entendeu? Em relação a colocar o Luciano jogando um pouco mais atrás, né? Isso aí foi um erro do Zubeldia, né, cara? E o Crespo, né, cara, chegou, teve essa conversa com ele pra ele jogar mais como segundo atacante, né, cara? Tá mais perto da área aí. E, cara, os resultados estão aí, né? Os resultados estão aí. Vocês vão até olhar no jogo contra o Bragantino, né? A assistência do primeiro gol, o Luciano sai, né? Ele vai pro lado direito para buscar a bola, tanto que ele dá assistência pro André Silva. Teve mais umas 2, 3 jogadas naquele jogo com o Bragantino que ele construiu a jogada pelo meio, né? Porque é o que eu falei. A diferença agora não é que ele tá lá isolado do ataque. Ele chega mais perto da área, mas ele ainda continua buscando o jogo e participando do jogo fora da área. Aí, o que não podia acontecer, ele ser o meio do time, né? Aquele cara camisa 10, aquele cabeça pensante tradicional clássico que tinha antigamente. Isso ele não vai ser nunca, né? Até porque é uma característica de jogador que tem cada vez menos no futebol e o Luciano não tem essas características como o Zubeldia colocava ali. Se eu não me engano, quem começou com esse negócio de botar o Luciano de meia, se eu não me engano, se eu não tô maluco, foi o Rogério Ceni, né? Se eu não me engano, foi o Ceni que começou com esse negócio de colocar o Luciano de meia e depois foi pro Zubeldia aí, né, cara? E virou, desde muito tempo virou esse negócio. Pô, você não pode jogar de meia, não pode jogar de meia, não pode jogar de meia, não sei o quê. Mas agora a diferença é que ele tá participando mais do jogo, tá participando ainda do jogo fora da área, mas agora ele tá mais perto aí da área que o cara do São Paulo tanto queria. Aí, nessa foi uma visão que o Crespo teve muito rápido, até porque o Crespo também já trabalhou com o Luciano em 21. Né? Então ele já conhecia muito bem as características do jogador, né? O São Paulo foi campeão em 21 do Paulista. O Luciano estava até machucado ali na reta final, mas ele faz um dos gols contra o Palmeiras na final, né? O segundo gol do São Paulo é um gol do Luciano, então o Crespo já conhece aí o Luciano de bastante tempo, tá bom? Vamos seguindo aqui, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha aí, informação do Éder Traschini, né? O Éder Traschini trouxe informação, mas logo depois, ontem, a Superbet anunciou também nas redes sociais. A Superbet estampará a sua marca na parte externa do avião
e nos encostos de cabeça dos assentos, né? Que é aqui, né, onde o jogador põe tem as cadeiras, né, ali no avião, nos assentos, e tem, né, o encosto aqui onde o jogador põe a cabeça, onde ele apoia, vai estar lá também a Superbet. A inclusão do avião foi negociada no contrato de renovação. A gente já teve aí o São Paulo anunciando, né, cara, os name rights do CT da Superbet, né, agora é Super CT, né, mudaram lá e tudo. Tudo na rede social São Paulo é Super CT, Super CT, Super CT, que não sei o quê. E teve a renovação de contrato com a Superbet, né, do patrocínio Master. Teve nessa renovação a inclusão dos name rights do CT. E teve também agora a inclusão também da Superbet, vai ter lá no avião do São Paulo, né? O São Paulo tem parceria com o avião da Cassideral e vai ter lá a Superbet e vai ter nos assentos também. Quanto o São Paulo vai receber por isso? Ninguém sabe. Eu tenho impressão de que esse negócio foi muito ruim pro São Paulo. Tá, renovou o contrato aí, vai ganhar um pouco a mais, né? Porra, name rights CT, bota no avião, sei não, viu, cara? Esse negócio aí tá muito estranho. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.